Vamos falar com esse cara. Ele é um dos caras mais queridos e respeitados do rádio brasileiro. O seu Oi, gente! É respondido por milhões de ouvintes todos os dias. Seu colega de rádio, Diguinho. Eli Correia! Olha, com direito a tema e tudo. Eli Correia, é um prazer recebê-lo, Eli. Sou muito seu fã, cresci ouvindo você, ou seja, ouvi bastante, olha o meu tamanho, cresci te ouvindo. Eu sempre lembro do meu pai adorava, meu pai que já faleceu, adorava ouvir você. Eu ia trabalhar com ele ia consertar a máquina de escrever em Santos, descia a serra te ouvindo. Olha, era só demais, pô, só tenho boas memórias com você. Que bacana, obrigado. Que legal, muito bom que você está aqui. Eli, quanto tempo você fica no rádio por dia? 6 horas. 6 horas por dia? Das 5 às 8 da manhã e do meio-dia às 3. É tempo pra caramba, hein, cara? 6 horas? E de segunda a sábado, viu? De segunda a sábado? É, de segunda a sábado. O Diguinho, você fica quanto tempo no rádio? 3 horas por dia. E não aguenta, já vai pra UTI, né? Falta no programa, né? É que ninguém quer me dar espaço 1 hora a mais. Nossa, e olha que você precisa de muito espaço, não é? Você é do interior do Paraná, né, Eli? Sou de Sertaneja. É uma cidade grande, como é? Não, uma cidade pequenininha. Uma cidade... sempre quando eu falo de sertanejo, eu já falo das cidades que ficam ao redor. Cornélio Procópio, Londrina. Porque sertanejo... Aí o pessoal já identifica. Sertanejo é uma cidade de uns 5 mil habitantes. 5 mil? Você começou muito? a fazer... Não, pouco? Pouco, Porque pouco. não precisa nem de rádio, você pode ir de casa em casa falando oi, gente. Por aí. Mas é verdade, é uma cidade pequena, mas muito legal, muito bacana. E foi lá em Sertaneja que você descobriu que queria ser radialista? Na verdade, eu não descobri. Na sala de aula, no 3º ano primário, antigamente você entrava na escola com 7 anos. Então, quando eu estava no 3º ano primário, com 9 anos, o professor, depois de uma leitura feita em classe assim, ele... Não sei, por cargas d'água, ele falou, olha, quando você crescer, se você quiser ser locutor, você pode ser, você faz a pontuação, você interpreta o texto. Foi uma leitura que todos fizeram. E no final ele me pediu aplauso e disse que se eu quisesse, quando eu crescesse, poderia ser locutor. A partir daquele momento, rapaz, entrou na minha cabeça... Você acreditou nele? Acreditei nele. Sei lá, sei dizer que aí, quando mais tarde, eu fui trabalhar numa loja de tecidos, em Sertaneja, e havia um serviço de alto-falante. Então foi quando eu ficava olhando para aquele aparelho, olhava um dia, lembrando do professor que com 9 anos me falou que eu podia ser locutor. Então houve aquela troca de voz, né, que eu falava grosso, falava fino, aí firmou, falou grosso. Aí eu falava, um dia eu vou falar nesse microfone. E foi numa vez, andando pelos sítios, pelas fazendas ali de Sertaneja, aos arredores, que eu falei pro locutor, falei, ô, seu Oliveira, deixa eu falar alguma coisinha aqui. Aí ele falou, você não pode falar nada lá na loja, hein? Aqui está tudo bem, aqui é só pasto, boi, vaca, então pode falar à vontade. Aí quando eu falei, ele falou, rapaz, sabe que você falou bem mesmo? Você fala bem. E chegando na loja, aí aí passei a ser o locutor oficial da loja. Você levou os caras na conversa. Levei os caras na conversa. Mas o legal foi que quando eu fui chegando em Sertanejo, de volta desse giro, e tinha uma garota que eu gostava na época, né? E eu quis falar assim, liga o aparelho, deixa eu falar bem perto da casa dela, assim, né? Aí eu engrossei até a voz, como locutor, sabe? Aí, não sei se ela ouviu, o que ela achou, mas de qualquer maneira, eu satisfiz um gosto. Falei assim. Até hoje você não sabe, você fez para impressionar ela, até hoje você não sabe. Mas não, acho que não impressionou não, porque não aconteceu nada. Agora, senão tinha comido, né? Agora ele... Você disse então que virou locutor porque acreditou num professor. Num professor, Luiz Fabretti. Sabe que eu também tô na televisão porque eu acreditei numa professora, cara. É mesmo? Ela falou, Danilo, você não vai ser bosta nenhuma da vida. Eu falei, então, é pra TV que eu tenho que ir. E tô aqui. Obrigado, dona Lourdes. Agora, o seu programa mesmo, o seu estilo de locutor, foi na Sertaneja que apareceu? Não, na verdade, aí eu mudei de Sertanejo e vim para Barra Bonita, interior de São Paulo, perto de Jaú, ali naquela região, na região de Bauru. Barra Bonita, então tinha uma rádio. E novamente uma professora cruza o meu caminho, fazendo uma homenagem ao Dia das Mães. Ela precisava de alguém que falasse, que lesse uma poesia.
Aí chegaram, ela foi procurando, falta um aluno que faça essa poesia. Aí chegou na nossa sala, aí todo mundo, ele que tem voz de locutor. Aí ela falou, então é você mesmo, não tem outro. Mas eu, muito tímido, muito acanhado, fui lá, e quando eu li, ela falou, poxa, até que você tem jeito mesmo. Falou, olha, então eu fiz a homenagem ao Dia das Mães, aquele ano, né? E aí ela me apresentou a direção da rádio que ela conhecia, lá da rádio de Barra Bonita. Fiz um teste, passei e comecei. Muito bem. E o famoso, o bordão mais famoso do rádio brasileiro? Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Onde surgiu? Sabe que antes do Oi, gente, uma marca que eu acho que foi, que realmente que me ajudou muito a ser um tanto, foi falar sorrindo. Falar sorrindo. Porque até então, eu não sabia que falava sorrindo, eu queria falar grosso, que era aqueles locutores da época. Aí um dia uma aluna falou, uma colega falou assim, poxa, eu estava ouvindo você no rádio, eu falei, que legal. Você parece que fala dando risada? Você fala, eu falei, não, eu dando risada, não. Não, parece que você fala sorrindo. E eu, então, vim com a mala e cuia, como dizendo no interior, né? Vim e nem conhecia São Paulo. Aí eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Aí comecei a andar pela cidade. E fui atrás de uma rádio, fui atrás de outra, quando eu consegui um trabalho na Rádio São Paulo. E aí o fato de falar sorrindo diferenciou de tudo que tinha no rádio na época. Mas que engraçado, porque no rádio ninguém tá vendo você. Mas o fato da voz, de repente o cara falando voz... Dá para perceber que você fala sorrindo, embora ninguém esteja vendo. Oi, gente, parece meio oizente. Isso aí foi uma das grandes lutas minhas, pessoal, o Roger tem razão. O pessoal fala oizente. Não, não é zente, é gente. Não é zente. Mas aí começou esse negócio do oi, gente. Depois ficou essa marca, tal, o Eli Correia falava sorrindo, e foi um espaço que eu consegui de madrugada, 5 horas da manhã, um cara falar sorrindo em São Paulo, é uma coisa inusitada. Pois é. Porque aqueles grandes jornais falavam tupi, falavam não sei o que. Tudo sério, tudo duro. Redação E as pessoas estão de mau humor indo para o trabalho. Exatamente. Aí começa um cara lá, né, falando sorrindo por enquanto. Mais tarde, dali mais um ano, mais ou menos, não sei por cargas d'água, que eu comecei a falar oi, gente. E fazer muito... Você não lembra por que você começou a falar o bordão mais famoso da história do rádio brasileiro? Realmente não. Acontece que eu comecei a fazer muitos shows em circos e em forrós. Talvez o cara que mais fez circos e forrós foi eu. Nossa, era toda semana... Você fazia o quê? A apresentação? Eu levava um show lá, onde a atração principal era eu, imagine, né? Agora, me contaram aqui nos bastidores do SBT que quando você estava... Hoje você está bilionário, não é isso? Você é o cara trilionário do rádio. Quando você estava pobrezinho, um cara que... talvez um dos seus primeiros shows foi apresentando o Roberto Carlos. Não, veja só. E quem organizou foi o Rock aqui então, da SBT. Aconteceu o seguinte, eu tô na Rádio São Paulo, pô, eu acabei de chegar em São Paulo, consegui meu trabalho, estou ainda começando. Pô, eu tinha o quê? Uns 20 anos. Aí telefona lá, e você sabe que no rádio tem muita coisa de zoar, né? O cara fala, faz tal coisa, trote. Aí alguém liga assim para mim, dizendo, olha, é o seguinte, eu tenho um show do Roberto Carlos para você apresentar. Falei, pô, que trote é esse? Que gozação é essa? Não, tem um show do Roberto Carlos para você apresentar em Osasco, Ginásio Independência. Falei, você é brincadeira, não é possível, como é que eu vou apresentar um show do Roberto? Pô, não sou nada, pô. Ele falou, olha, eu sou o Rock, eu trabalho na Rádio Nacional, junto com o Silvio Santos, e eu quero que você vai apresentar o show do Roberto. Então é verdade? Aí eu falei, o Rock me contou aqui, falei, o Rock tá me enganando. Não, mas aí eu falei, é verdade, então. O Danilo, aí depois eu falei, olha, se for gozação, bicho, então você que vem aqui na rádio para saber se é verdade. E ele apareceu lá um dia com a viatura da Rádio Nacional, que antigamente era Nacional, chega lá o Rock e diz daqui, então, me deu até um cachezinho para apresentar o Roberto Carlos. Olha aí o Rock, hein? Agora o detalhe, viu, Danilo? Bem, Rock, arrumou um bico pro Eli. Filho, para mim, naquelas épocas, o Eli já era uma das maiores atrações em todo o Brasil. Estava começando, Rock. Exatamente. Então não tinha, mas quem precisa ser uma pessoa para apresentar o Roberto Carlos? Falou, eu não tenho condição, que eu nem falava muito bem. Acho que o Rock foi meu primeiro fã, viu? Não é possível. Não, sou até hoje. Você para mim é uma das melhores pessoas do Brasil. Mas o detalhe é que para apresentar Roberto Carlos, o Rei Roberto, eu pego um ônibus ali na Lapa, vou com destino a Presidente Altino, desci e vou procurar o Ginásio Independência. Aí vou lá, chego na portaria, lá no portão principal, falo, olha, eu vim apresentar o Roberto Carlos. O cara falou, o quê? Você vai apresentar o Roberto Carlos? Você está brincando, rapaz. Não, eu vim apresentar o Roberto Carlos. Você? Tipo assim, o que é isso? Aí eu falei, chama o Rock. Aí o Rock foi lá, ele é o apresentador do Roberto Carlos mesmo. E aí foi. Pelo amor de Deus, acho que se eu tivesse visto uma foto daqueles tempos, acho que ele ia morrer de vergonha, viu, cara? Devia estar qualquer coisa. Não tem uma foto de arquivo daqueles tempos? Daquele dia não tem, só se o Rock tiver, mas não tem. Você tem, Rock? Não tem, não.
Não, não tem, não. Nós éramos tão derrubados que nem fotografia ela tinha. Tá certo. Olha, vamos fazer assim, aproveitando que você está aqui, eu quero abrir o campeonato de Oi, Gente. Oi, gente. Tem 2 participantes aí que querem fazer. O campeonato é muito simples. É como galopeira, eu quero ver quem consegue ficar mais tempo falando Oi, gente. Quem passar dessa primeira fase, vai para a segunda fase, que é disputar o Oi, gente com o Diguinho, que é o radialista do programa. E depois o finalista vai disputar com Eli Correia em pessoa. Vamos lá, valendo? Pode entrar aí. Quem são os participantes? Nossa. Ah, vocês 2? Bom, um de vocês eu tô reconhecendo, é o Borat do filme. Nice! Ok. E o outro é o Kevin Costner feio. Tá certo, vamos lá. Vai lá, vamos começar? 3, 2, 1, valendo! Oi! Léo Lins ganhou! Muito bem. Legal. Lembrando que Léo Lins vai concorrer já com o Diguinho e o finalista vai concorrer com Eli Correia em pessoa, tá legal? Agora, Só falta eles ganharem de mim, viu? que será? Será que Não vão sei, tomar o de seu lugar? repente. O Brasil está aguardando tensão. Já tô vendo que o Eli Correia está com medo, ou seja, é um campeonato... Temeroso. Aqui não tem marmelada, não. O programa de hoje vai trazer fortes emoções para quem está em casa ainda hoje. Agora, o quadro de maior sucesso são as cartas. São as cartas. Como eu gosto, cara. Como eu disse quando você entrou, meu pai adorava isso. Meu pai, eu ia trabalhar com meu pai consertava a máquina de escrever. E aí, às vezes ele ia consertar na Baixada Santista, ia consertar pela Grande São Paulo, eu ia no fusquinha dele e ele ia te ouvindo. E eu adorava ouvir isso com ele, Ouvindo cara. a Carta da Saudade. Rapaz, começou, na verdade, em 79 e até os dias de hoje é o horário campeão de audiência, a Carta da Saudade. Mesmo com e-mail, mesmo com tudo, ainda te mandam carta? Mandam cartas manuscritas e cartas por e-mail. Manda e-mail, mas a carta escrita ainda chega lá. Ainda chega, em muitas. A gente tem ainda uma caixa postal no correio para volta e meia buscar lá. E você tenta imprimir personalidade nos personagens da carta, né? Veja, eu não sou nenhum artista, não sou nenhum cara com formação, mas às vezes ali a carta requer que você faça alguns trejeitos, algumas coisas, entendeu? Então... E tem algum tipo de carta que você já recebeu e falou, isso eu não posso ler? Isso não dá para ler. Isso é pesado. Porque eu já vi você ler de tudo, eu adoro. Na verdade, olha, eu acho que o próprio ouvinte que nos ouve, ele não manda uma coisa assim tão absurda. Algumas coisas até eu fico meio... Eu até no começo das cartas, eu só falava coisas de amor. Aí um dia, pela insistência de uma pessoa, eu li uma carta que falava de morte, que era uma coisa, o homem sorriso do rádio, o cara do Oi, gente, vem falar negócio de morte. Aí o dia que eu fiz... Você fazia bem, ficou cara. assim emocionante. As pessoas se emocionaram. Então, quando eu ia nesses shows, né, que eu fazia, o pessoal falava aquela carta lá, só lembrava daquela. Eu lembro de várias. Aí eu comecei a fazer, aí eu falei, bom, agora acabou o negócio de preconceito, o negócio é, vamos fazer todas as cartas que vierem. Então veio carta de amor, vieram cartas de amor, cartas de tragédias, cartas até de assombração. Tem gente, de assombração, lembro, cara. Tem gente que diz assim, olha, agora há pouquinho aqui no SBT, tem uma moça lá no camarim, estava dizendo assim para mim, né? O nome dela, eu sei que a mãe dela é a Amélia. Ela falou assim para mim, olha, tem uma carta que até hoje, quando eu lembro, eu me arrepio. Eu falei, mas que coisa. Então você nota que às vezes você narra. Era de assombração? Assombração. Eu lembro de uma que você falou de um pessoal que fez um ritual maçom e depois não sei o quê. Eu lembro de assombração. Eu lembro do menino que jurou vingança pela morte dos pais. Sim, o Jamil, que eu, aliás, até entrevistei ele na penitenciária do Carandiru. Ele matou todos aqueles que mataram os pais dele. Foi um negócio... É o Charles Bronson. É mais ou menos assim, viu? É o Mad Max, o cara. E ele foi condenado à pena máxima. Como que era essa história aí? Essa história, na verdade, ele teve a família, ele foi adotado, a família foi um dia executada, foi um dia chacinada, e ele esperou chegar a uma idade jurando vingança. Então, quando ele chegou perto dos 18 anos, faltavam alguns dias, então ele fez todo um ritual, cruzou o revólver no peito e saiu matando todo mundo. Mas cada morte, foi uma carta longa que nós fizemos até em 5 vezes, durante uma semana inteira, que cada morte que ele executava, o camarada estava num certo ambiente. Um estava na zona, outro estava no terreiro, outro estava não sei aonde. É um filme, cara. Dá um filme, sinceramente.
Ele escreveu a carta para você? Ele escreveu e depois nós fomos... Antes ou depois de fazer a execução? Depois, né? Depois de preso. Depois de preso. Depois de preso. Até nós fomos entrevistá-lo lá na cadeia. E o pior foi o seguinte, o melhor para ele, né? Que choveu de mulher querendo ele. Apesar do cara ter esse instinto assim de vingança... Ué, claro, a mulher fala, depois se alguém me mata, esse cara tá ferrado, eu preciso desse cara perto de mim. Eu adoro quando você lê as cartas, e aqui no programa é tudo de verdade, tá? Ela não sabe, mas eu fucei as coisas da Juliana no camarim, eu peguei o diário da Juliana. Isso é pessoal. E daí? Ele vai ler. Eli, lê aqui um pedaço do diário da Juliana pra gente. Eu adoro quando você lê. Aqui. Aqui. Isso. Acordei cedo. Levantei e fui fazer o café da manhã. Hoje foi mais difícil encontrar o café e o pão no armário, já que dessa vez dormi na minha própria casa e não tenho muito esse costume. Noite passada, eu saí com o senhor Eustáquio, que encontrei quando fui dar minhas paqueradas no Retiro dos Artistas. Primeiro fomos jantar. Ele foi muito cavalheiro, puxou a cadeira para eu me sentar e tudo. Ou talvez ele estivesse apenas escorando na cadeira para não cair por causa da labirintite. Sei lá. O romantismo não parou por aí. Ele pegou a conta inteira e depois ainda abriu a porta do carro. Diferente dos outros caras que eu conheço lá de Pirituba, o carro era dele mesmo. Descobri que é bem melhor andar de carro sem o barulho do alarme tocando. Ele me levou para a casa dele, me mostrou as fotos dos filhos e dos netos. Tenho a impressão que um dos netos dele era da minha classe na escola. O clima começou a esquentar quando ele meteu um Orlando Silva na vitrola. Que susto, né? Eu também fiquei assustado agora. Na minha cabeça, a mistura do álcool, Orlando Silva e aquele cheiro de naftalina me deixavam louca. Na terceira música, ele pôs a dentadura no copo e fomos para a cama. Ele tinha muito bom gosto. Eu não sabia que existia fralda geriátrica modelo boxer. O sexo foi bom, mas um pouco complicado. A certa altura, parecia que ele estava tentando jogar sinuca com uma corda. Mas demos nosso jeito. Hoje eu tenho outro encontro marcado, dessa vez com o novinho. Pelo menos nas fotos do Tinder, ele parecia novinho. Deve ter no máximo uns 75, 76. Vamos ver. A noite promete. Uau, que história picante. Ei, tem que saber levar na brincadeira, Juliana. Tem que saber levar. Tá aqui, você devia estar feliz de ter a honra que Eli Correia leu o seu diário para todo o Brasil. Olha, vamos agora para a semifinal do concurso Oi, Gente. Léo Lins, que passou pela eliminatória, vai disputar agora com o radialista do programa, Diguinho Coruja. Vamos ver quem vai enfrentar Eli Correia na grande final do concurso Oi, Gente. Pode entrar os participantes. Vamos lá, Diguinho, responsabilidade sua, você é um radialista, hein? Léo Lins é apenas um aspirante, tá? Ok. Competir com o pulmão dele não dá, né, cara? Você... Nem o nariz eu ganho. Vamos lá, você é um radialista, o Léo Lins é apenas um sósia feio do Kevin Costner. Vamos lá. 3, 2, 1. Quem ganhou? Minutos, vamos saber. Beleza, pode aguardar, Diguinho, pode aguardar. Porque em poucos pode se retirar, Léo Lins, você foi eliminado. Que fracassado, hein, Léo? E você foi pra final com Eli Correia. Em poucos minutos, vamos descobrir qual é o melhor falador de Oi, Gente do mundo. Diguinho versus Eli Correia. Eli, você já esteve na TV? Já. Mas ficou pouco tempo. Seu negócio é rádio mesmo? Olha, na verdade, acho que é rádio mesmo. Desde quando aquele professor colocou na cabeça, só colocou isso aí na cabeça. Ser radialista, vamos explicar direito, né? Então, na verdade, eu tive algumas oportunidades, já antes mesmo, lá nos anos 70, nos tempos da Tupi.
Eu fiz algumas coisas assim, mas nunca me despertou realmente. As pessoas às vezes falam, por que você nunca foi para a televisão? Talvez por falta, não que eu viesse a ser sucesso, mas pelo menos eu deveria ter tentado, mas eu nunca tive essa vontade. Olha, você está com o programa hoje Na Rádio Capital, Na Rádio Capital, 1040 AM, 1040 que a gente AM. espera um dia, tão breve, também todo o AM passe a FM, Então, para a que nós conversa é possamos ter essa. uma qualidade melhor de som. vai acontecer muito em breve, não é? Não, muito em breve eu não sei, mas que um dia vai acontecer, espero que sim. Tá Porque certo. é muito difícil, São Paulo todo daio está tomado, né? Então como é que vai colocar as AMs em FM, tudo isso, caber ali naquele espaço? Mas eu acho que um dia precisa, deveria, viu? Então vai te ouvir lá, Eli Correia, Na rádio AM 1040, Rádio Capital. De manhã, das 5 às 8, meio-dia, às 3 da tarde. Oi! Ah, não, tem uma disputa aqui com o Diguinho. Vamos ver. Pera aí, Aliás, não vou gastar meu oi, gente, agora não. Te param muito na rua, falar, Eli, faz oi, gente aí. Você sabe, acontece, um dia desses, aliás, em duas ocasiões. Uma foi num fórum, que eu fui lá numa audiência, e no fórum tem todo aquele esquema, assim, meio pesado e tal. Aí, passando assim por uma sala, assim, onde tinha escrivães, né, o pessoal falou, faz o oi, gente, aí. Mas no fórum, bicho, eu fiquei assim meio... Mas a gente é obrigado a fazer. E no Poupa Tempo. Um dia eu fui no Poupa Tempo Sé, cheio de gente, o pessoal, oi, gente, oi, gente, oi, gente. Fizeram fila, é? Mais ou menos assim. Pegaram a Aí senha para ver você falar oi, gente? Não, eu falei pro atacado, falei para todo mundo, falei, então na hora de ir embora, na hora que eu estiver quase indo embora, eu falo e vou embora. Aí eu falei, bom, pessoal, oi! Não fala ainda, tem que guardar pro campeonato, tá bom? Tem que guardar pro campeonato, que aliás é chegada a hora. Diguinho já está te aguardando ali. Ali? Sabe que o Diguinho tem ambição de ganhar o mesmo peso, não na vida real, que isso ele já ganhou, mas no rádio, ele tem a ambição de ter o mesmo peso que você tem pro rádio. E ele tá achando que agora é o momento dele. É o momento dele. Vamos ver quem Eu já estou na mesma rádio com ele, eu narro então no futebol show da Rádio Capital. Mas cabe os dois juntos lá, você? Imagina que a hora que você entra, ele tem que sair, né? Vamos lá, Danilo. Vamos lá, então, vamos lá. Por favor, vai lá, vou ficar daqui narrando. Atenção, público brasileiro. Atenção. Essa voz vergonhosa, meu Deus do céu. O que você falou? Sua voz é uma vergonha. Ah, é? Tá com o mito Eli Sério? Correia aqui, claro. Eli. Oi, gente! Aê! Essa voz é boa? Eli, seja sincero, essa voz é vergonhosa? Não, não é. Não é não, Diguinho, você está exagerando. Tá vendo? Tá legal? Tá querendo, o que é isso? Oi, gente! Bom, pessoal, não estou aqui para me exibir, estou aqui para apresentar o programa. Para apresentar agora o grande campeonato que vai acontecer aqui. Vocês conhecem Eli Correia, o dono, o criador do Oi, Gente. E ele foi desafiado pelo peso pesado, literalmente, Diguinho Coruja. Vamos ver agora quem será o grande vencedor. E quem vencer sai desse programa podendo utilizar o Oi, Gente em campanhas publicitárias, rótulos de produtos e levar para toda a vida. Vamos ver agora? Valendo. No 3 vocês começam, hein? Na verdade no 1, porque eu vou fazer regressivo, beleza? 3, 2, 2,5. Ah, peguei vocês, Ai, não é no 2, mesmo? 3 mesmo. 1, 2, 3. Gente! Eli Correia! O grande vencedor, ele merece.